Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Essa é a semana da Independência do Brasil. Nessa semana, você vai estudar com a gente muita coisa legal sobre essa data tão importante. Como sempre, teremos muito conhecimento para que você estude e aprenda aqui com o nosso time de professores. E olha só algumas imagens que a galera esperta e inteligente do Vem Aprender mandou aqui pra gente. Muito bem, pessoal! Continuem estudando e enviando fotos e vídeos aqui para nós. Mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Podeis a pátria, filhos, ver contente a mais gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjavam na perfídia do tordil, houve mãos mais poderosas, somos deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiro, já com garbo juvenil, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elisângela e hoje você vai precisar dos seguintes materiais. Novamente, o seu caderno, lápis e borracha. E além disso, muita animação. Você fez a tarefa?
Vamos conferir? Você tinha que identificar os gêneros textuais no caça-palavras e depois escrever nas palavras cruzadas. O primeiro gênero textual é bula, depois lenda, fábula, receita, biografia, conto de fada, poesia, diário e diário. Então, são 8 gêneros textuais que vocês tinham que identificar aí no caça-palavras. Você identificou? Corrigiu? Agora vamos para palavras cruzadas. O primeiro era este daqui, gênero textual que indica a composição de um remédio. Que gênero é este? A primeira letrinha B, U, L, A. É a bula. O próximo. Aqui, histórias passadas de geração em geração para explicar o surgimento das coisas. L, E, N, D, A. Lenda. O próximo gênero textual que vocês tinham que relacionar era a narrativa curta que traz reflexões sobre valores, que começava com F. F, A, B, U, L, A. Fábula. O outro gênero textual era o que apresenta lista de ingredientes e modo de preparo. Este gênero é a receita. O outro gênero é aquele que relata a história de vida de uma pessoa, né, o qual a gente estudou na última aula, a biografia do Roberto Carlos e da Maria José. Então, é biografia, ok? Aí, lá do outro lado, gênero textual que apresenta encantamento. Que gênero é esse? Isso mesmo. Quem escreveu conto de fada, acertou. E ali o texto que é escrito em versos e estrofes. É o gênero poesia. Tem mais um, né? Gênero textual que relata fatos do cotidiano ou impressões que o autor teve daquele determinado dia. Este é o gênero diário. Neste jogo, nesta atividade, tem mais algumas questões. Algumas nós vamos trabalhar hoje e outras na sexta-feira. Então, a cada aula de língua portuguesa, você completa um pouquinho da sua tarefa. Para hoje, lá no seu caderno, a professora vai pedir que você registre a data. Hoje é dia 9 de setembro de 2020. Coloque seu nome completo e aula de língua portuguesa. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então, hoje nós vamos aprender, relembrar, porque isso eu sei que vocês já sabem, mas vivem esquecendo, que eu sei que é verdade, porque eu tenho recebido textos, né, textos de vocês, vendo as atividades e ainda vem com aquela letrinha maiúscula faltando. Vamos relembrar e reforçar em que lugares, em que palavras que nós usamos a letra maiúscula. Para começar, a professora trouxe um texto, né? Nós estamos na Semana da Pátria, né? Na última segunda-feira foi o dia da independência do Brasil e hoje a professora trouxe um texto que fala sobre uma ave símbolo do nosso país. Acompanhem a leitura. Sabiá laranjeira é a ave símbolo do Brasil. A escolha da ave foi oficializada em 2002. A espécie é tema de diversas músicas e poesias nacionais. O sabiá laranjeira foi intitulado Ave Símbolo do Brasil. A sugestão partiu da Associação de Preservação da Vida Selvagem, presidida pelo ornitólogo Johann Dalgas Frisch,
e coordenada pelos jornalistas Ciro Porto e Rogério Marinho. Devido à popularidade que exerce na cultura e no folclore brasileiro, a espécie foi escolhida como representante da fauna ornitológica brasileira no dia 3 de outubro de 2002, 2 dias antes das festividades educativas do Dia Nacional das Aves. O decreto foi assinado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Intelectuais, ornitólogos e escritores de todo o Brasil defenderam a escolha da espécie. Em um telegrama enviado por Jorge Amado ao ornitólogo, o escritor manifesta o apoio à campanha de consagração do sabiá como ave oficial do Brasil. Então, você sabia que o sabiá é uma ave símbolo do Brasil? Então, durante a leitura, você deve ter observado que neste texto é realizado, quem escreveu coloca a letra maiúscula em várias palavras. Vamos analisar essa escrita. Primeiro, lá no título. Então, o título, sabiá laranjeira. O sabiá, ele não é um substantivo próprio. Ele é um passarinho, mas sabiá laranjeira é a espécie do pássaro. Mas ali está escrito porque ele inicia o título do texto. Depois tem lá o A escolha. Letra maiúscula porque é o início da primeira informação ali do texto. Depois, o o primeiro parágrafo ali fala do O sabiá laranjeira, começa com letra maiúscula. O próximo parágrafo também começa com letra maiúscula e o último também. Então, olha só, todos os inícios de frase, de parágrafos, são iniciados por letra maiúscula. Continue observando. Lá no título, ou melhor, desculpe, além do parágrafo iniciar com letra maiúscula, quando eu tenho uma nova frase no mesmo parágrafo, também inicia com letra maiúscula. É o caso ali do A, do O e do EM. São 3 palavrinhas ali, que iniciam a frase e são escritas com letra maiúscula. Depois tem a palavra Brasil, o nome do nosso país, que está escrito 1, 2, 3, 4 vezes. E todas as 4 vezes com a primeira letra maiúscula. Depois nós temos aqui a Associação de Preservação da Vida Selvagem. É o nome de uma instituição. Todas as palavras ali, menos o de e o da, são escritas com a primeira letra maiúscula. Depois tem o nome do ornitólogo, Johann Dalgas Frisch. Ali também, o nome e sobrenomes estão escritos com letra maiúscula. E os jornalistas Ciro Porto e Rogério Marinho, os 2 nomes com letras maiúsculas. Dia Nacional das Aves é uma data comemorativa, que também usa a letra maiúscula. O nome do então presidente na época, Fernando Henrique Cardoso, substantivo próprio, todos os nomes, nome e sobrenome com letra maiúscula. E ali por último, Jorge Amado, que também é um substantivo próprio e veio escrito com letra maiúscula. Primeira questão, crianças, observe. No texto, sabiá laranjeira é a ave símbolo do Brasil. Quais palavras foram escritas com letra maiúscula? Então, todas aquelas palavras que eu assinalei lá no texto, eu coloquei aqui nessa questão. Vejam só. Sabiá laranjeira, a, o, devido, intelectuais e em são as palavras que iniciam as frases. Por isso, elas estão, eu assinalei de vermelho ali para vocês observarem que elas são escritas com letra maiúscula porque elas estavam na mesma posição lá no texto, ou seja, iniciando uma frase. E aí eu separei num quadro. Por que essas palavras foram escritas com letra maiúscula? Então, porque elas representam, ou elas estão no título, ou estão no início de um parágrafo, ou no início de uma frase.
Vamos voltar às palavras. A palavra Johann Daugas Frisch é um substantivo próprio. Tem mais nomes que representam substantivos próprios, nomes de pessoas? Tem. O Ciro Porto e o Rogério Marinho, o Fernando Henrique Cardoso e o Jorge Amado. Esses nomes eu pintei de roxo e lá na tabela eles representam nomes de pessoas. Voltando novamente aos nomes aqui, ao uso da letra maiúscula, vejam que tem ali Brasil, pintei de verde. Brasil é o nome do nosso país. Lá na minha tabela, Brasil, ele é escrito com letra maiúscula, um indicativo porque é o nome de um país. Ainda aqui, tem duas citações que eu não defini ainda lá no quadro. O Dia Nacional das Aves é o nome de uma data comemorativa. Então, datas comemorativas sempre são escritas com letra maiúscula. Lá no meu quadro, ela ficou nesse quadrinho. E a última, Associação da Preservação da Vida Selvagem. Aí é o nome de uma instituição. Então, o nome da escola, o nome da instituição, o nome de um ponto comercial, né? Todos esses nomes também são escritos com letra maiúscula. Então, o meu quadro ficou assim. Foi usado no texto do Sabiá letra maiúscula quando? No título, no início dos parágrafos e no início das frases. Nos nomes de pessoas, no nome do país, no nome da data comemorativa e no nome da instituição. Então, para a gente gravar e vocês não esquecer mais, né, e prestar muita atenção quando for escrever seus textos, a letra maiúscula ela é usada quando? Sempre no início das frases, como a gente viu, e nos substantivos próprios, ou seja, aquele nome que é próprio daquele lugar, daquele ser, daquela pessoa, tá bom? E como eu falei para vocês que no início da aula nós precisávamos de muita animação, vamos brincar de stop? Eu sei que você gosta dessa brincadeira. Criança do 4º e 5º ano sempre brinca, não é mesmo? Então vamos brincar um pouquinho na aula de hoje? Lá no seu caderno, onde você colocou a data de hoje, você vai desenhar um quadro com 9 colunas. Na primeira coluna, você vai escrever letra, a letra que a gente vai sortear. Pega seu material, faz lá rapidinho para a gente jogar junto hoje. Letra. Deu tempo? Conseguiu escrever já? Nome de pessoa na segunda coluna. Na terceira coluna, você vai escrever animal. Na quarta coluna, cidade. Na próxima, estado. Na próxima, país. Cor. E por último, o lugar para você colocar os pontos. Agora é assim, ó, eu vou sortear uma letra, eu vou colocar no quadro que eu tenho aqui, que eu vou fazer junto com vocês. E vou dar um tempo. Você vai fazer aí na sua casa e eu vou fazer aqui, tá bom? Depois a gente vai conferir e você vai marcar a pontuação. Mas é assim, preste muita atenção. Você aprendeu hoje quais palavras são escritas com letra maiúscula. Vejam no quadro. A letra é a letra. Nome de pessoa se escreve com letra maiúscula.
Então, a regra é a seguinte: se você escrever nome de pessoa com letra minúscula, você não marca ponto, ok? Animal. Animal é comum, é um substantivo comum, então não se escreve com letra maiúscula. Se você escrever animal com letra maiúscula, por exemplo, gato com letra maiúscula, você não marca ponto, porque está errado, ok? Cidade. Cidade são substantivos próprios, os nomes de cidades. Então, tem que ser escrito com letra maiúscula, para você marcar o ponto. Estado do Brasil, né? Os estados aí que vocês já viram lá no mapa, todos os estados que vocês conhecem, né? A gente viu e estudou sobre o folclore, vocês ouviram bastante estados, então, nomes de estado do nosso país. Nome de país, aí é qualquer país, né? Do nosso continente, dos outros continentes, enfim, do mundo inteiro. Uma cor, e cor se escreve com letra maiúscula? Amarelo, verde, cor-de-rosa? Não. Então, aqui também não pode escrever com letra maiúscula. Esse que é o desafio da brincadeira de hoje. Então, além de fazer, descobrir, né, as palavras ali, os nomes com a letra inicial que a professora vai sortear, você tem que prestar muita atenção com a letra que você vai escrever, tá? Tem que estar legível, tem que estar bonitinho. E depois, a pontuação. Qualquer um deles vai valer 10, porque eu não tenho como saber se vai repetir ou não. Então, se você acertou, independente de ter, né, um colega que acertou em outra casa, a gente não vai poder trocar essa informação. Então, vale 10. Ou você vai tirar 10, que acertou, ou você vai tirar 0 naquela questão ali que você não acertou. E depois a gente soma os pontos, tá bom? Vamos começar? Vamos sortear uma letra. Vamos sortear a letra P. Então, a letra P, vocês vão escrever aqui, onde vocês colocaram a coluna da letra. E agora sim, eu vou dar um tempo para vocês preencherem todas as lacunas ali da linha com palavras, nomes que iniciam com a letra P, tá bom? Pronto, crianças? Conseguiram completar todo o quadro? Vamos corrigir? Acompanhem aqui o que a professora fez. Então, com a letra P, o nome de pessoa eu escrevi Pedro. Tá certo? Escrevi com letra maiúscula? Sim. Então, aqui eu ganhei 10 pontos. No animal, eu escrevi pato. Pato é um substantivo comum escrito com letra minúscula. Está correto? Sim. Ganhei 10 pontos. Na cidade, a professora escreveu palmeira, palmeiras.
Se vocês forem ver, a nossa cidade vizinha aqui é Palmeira, mas eu conheço uma outra cidade lá na Bahia, no estado da Bahia, que se chama Palmeiras. Stop é um jogo de estratégia, certo? Então, essa Palmeiras aqui não é a Palmeiras aqui do Paraná, Palmeira, é Palmeiras lá da Bahia. O estado eu coloquei Paraná, com letra maiúscula, certinho, ganhei mais 10 pontos. No país eu coloquei Peru, também fiz com letra maiúscula, certinho, ganhei 10 pontos. Na cor eu coloquei preto, tá certo? Preto, preto é um substantivo comum. A professora escreveu com letra maiúscula, então aqui está errado. Aqui eu não ganhei pontos. Qual que foi o total de pontos que eu fiz? 10, 20, 30, 40, 50. E você aí em casa? Quantos pontos você fez nessa primeira jogada? Faça a sua conta, some a sua pontuação e marque lá. A professora vai sortear outra letra para a gente brincar mais um pouquinho. É a letra C. E você já pode começar. Escreve lá as palavrinhas que começam com esta letra bem rapidinho. Pronto, crianças? Conseguiram completar todas as palavras? Vamos corrigir? Eu corrijo a minha aqui e você corrige a sua em casa, tá bom? Então, com a letra C, o nome de pessoa eu escrevi Carlos. Está correto? Sim, está correto. Então, aqui eu ganhei 10 pontos. O animal com a letra C é o caranguejo. Caranguejo, substantivo comum, letra minúscula. Certinho também. Ganhei 10 pontos. Na cidade, a professora escreveu Castro. Castro com letra maiúscula também está correto. 10 pontos. No estado, eu escrevi Ceará. Também é um substantivo próprio com letra maiúscula. No país, eu escrevi Cuba, com letra maiúscula, 10 pontinhos. E na cor, eu escrevi caramelo. Ah, agora eu aprendi que cor é um substantivo comum que se escreve com letra minúscula. E eu acertei todas. Agora somando,
10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 pontinhos. Mais os 50, eu fiz 110 pontos. E você? Quantas será que você acertou? Agora, a professora vai sortear mais 3 letrinhas, tá bom? Mais 3 letrinhas para você continuar brincando aí em casa. Quem sabe você convida a mãe, o pai, alguém aí da sua família para jogar stop com você. Vamos lá, eu já vou pegar as 3 letrinhas para a gente escrever lá na tabela. Então, a próxima letrinha que vocês vão escrever as palavrinhas é o J. O J. Outra letrinha para você continuar treinando aí em casa, a letra D. E por último, a letra A. E não esqueça da regrinha, tá bom? Sempre com muita atenção no uso da letra maiúscula. Agora, vamos à tarefa. Então, é o mesmo caça-palavras e as palavras cruzadas. Mas hoje, vocês vão completar com o nome dos desenhos que tem ali, né? São substantivos comuns e usam letras minúsculas. Mas no caça-palavras, como é em caixa alta, ele fica todas as letras iguais. Então vejam lá o que vocês vão fazer hoje. Mesa, identifique os desenhos, porque às vezes eu sei que vocês ficam na dúvida, né? Então esse primeiro é a mesa, anzol, princesa, buzina, aranha, bicicleta, estrela, pássaro, jarra e carroça. Esses mesmos desenhos vocês vão encontrar lá no caça-palavras e a professora vai começar para vocês. Olha lá, mesa tá lá na primeira linha, ok? Os outros vocês vão procurar e fazer aí com bastante capricho essa atividade. A nossa aula já está chegando ao fim, mas hoje nós vamos ter um momento de histórias, o Leia para mim. A professora vai ler para vocês hoje a história, a verdadeira história dos 3 porquinhos. Acompanhem na tela. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos 3 porquinhos. Ou, pelo menos, acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Lobo. Alexandre Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa de nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Esta é a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco e não era muito inteligente também. Ele tinha construído a casa toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha.
É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então chamei: Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando o meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. Então inflei e bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha e bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei: Senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta: Vai embora, lobo, você não pode entrar. Estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir a minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva. Palavra de honra. Na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então, fiz a única coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então, fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei: Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo. Não me amole mais. E venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar nenhuma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei e bufei e espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar.
Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então, enfeitaram e exageraram a história como todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar a sua casa. E fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. Então, crianças, gostaram da história? Você já conhecia esse lado da história, o lobo mau se fazendo de santinho? Será mesmo? Chegamos ao fim da nossa aula. Até a próxima. Façam a tarefa, caprichem nas atividades. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de matemática? Antes de começar, a professora quer mandar um beijo, porque sempre a professora está dando aula e não fala, e as crianças lá da escola onde eu trabalho estão cobrando: professora, você não fala o nome da nossa escola. Vou falar sim, eu sou a professora Nilceia, lá da Escola Zaira. Então, um beijo para todas as crianças da Escola Zaira. Vamos então para a nossa aula de hoje? Então, vamos ver lá, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Comparar e reconhecer as diferentes representações dos números racionais. Então, olha lá, números racionais, vocês já viram, né, em outras aulas sobre os números racionais. Então, nós vamos comparar, né, as diferentes maneiras de apresentar ele. Para fazer isso, a professora trouxe uma atividade para vocês aqui. Observem aqui na mesa. A professora trouxe para vocês aqui uma fita métrica. Normalmente, a fita métrica ela vem com 1,5 metro, ou seja, 150 centímetros. Mas para a atividade, a professora cortou e colou aqui para vocês verem, ó. Colou no início dali, no 0 ou 1 até o 100, porque nós vamos fazer uma atividade com 100 centímetros. Ou posso dizer que inteiro aqui, os meus 100 centímetros, eu tenho 1 metro. E para isso, a professora trouxe um barbante. Vejam aqui, esse barbante, iniciando do 0, ele tem 100 centímetros, vejam lá, 100 centímetros. Vamos baixar aqui para vocês enxergarem melhor. Esse meu barbante, ele está inteiro medindo 100 centímetros ou 1 metro. Se eu quiser ali repartir esse barbante ao meio, dividir ele ao meio ali, ó. Vou cortar, vou dividir, vou fracionar o meu inteiro. Quantos centímetros será que ele vai ficar medindo? Vamos ver lá? Então, o meu inteiro, quando eu divido ao meio, vou pegar a metade dele, ele vai lá iniciando do 0, ele vai ficar com quantos centímetros? Olhem aqui, quantos centímetros? Observem aqui bem onde termina a pontinha dele. 50 centímetros. Então, o meu inteiro dividido ao meio ficou com 50 centímetros. Ah, mas ainda eu quero dividir essa minha metade eu vou dividir ao meio novamente. Vejam, a minha metade de 1 metro, que media 50 centímetros, quando eu divido ela ao meio, quantos centímetros será que ela fica medindo? Vamos ver lá? A professora trouxe ela dividida ao meio. Vejam lá, observem lá na telinha de vocês. Quantos centímetros ela fica medindo? 25. Olha, tá aqui tortinho porque o barbante não fica bem retinho. Mas vejam, a professora fez 2 divisões aqui. A professora fracionou 2 vezes. A professora fracionou o meu inteiro pela metade. Então, o meu
inteiro que tinha 100 centímetros, quando eu dividi ao meio, ele ficou com 50 centímetros, e quando eu dividi a minha metade novamente ali, ela ficou valendo quanto? Ficou medindo quanto? 25 centímetros. Olhem a palavra que a professora usou. Dividiu o inteiro, fracionou os pedaços do barbante ali. Vamos representar agora essa divisão escrita ali? Vamos escrever essa divisão que nós fizemos? Então, primeiro, eu quero que vocês me ajudem. Eu tenho o inteiro. Esse inteiro tem 1 metro. Tem quantos centímetros? Então, eu tenho 1 metro. 1 metro, que ele é igual a 100 centímetros. Esse, ele está inteiro. O meu primeiro ali está inteiro. O meu 1 metro tem 100 centímetros. Depois, quando eu dividi ele, o segundo barbante ali, o meu segundo barbante, quando eu dividi ele ao meio, então, o meu barbante ficou medindo 50 centímetros. Dividi ao meio, gente. Vejam lá, ao meio, a metade. Qual fração que eu posso representar esse 1/2? 1/2, que é 1/2. Então, 50 centímetros ficou igual a metade, a 1/2. Mas eu também posso representar com uma fração equivalente. Qual seria essa fração equivalente? Vejam, o meu 1 metro está dividido em quantos centímetros? Isso, em 100 centímetros. Se eu peguei a metade dele, quanto eu estou usando? Isso, viu como vocês estão espertos? Eu tenho 100 centímetros que eu estou dividindo e a metade dele equivale a quanto? A 50. Então, eu tenho os meus 50 centímetros que eu dividi ao meio, né? 1/2 ali. A fração equivalente dele é 50/100. E como que eu leio essa fração 50/100? 50 centésimos. Como que eu vou representar em números decimais ali esses 50 centésimos? Vamos lembrar que eu vou colocar o 0 antes da vírgula, porque ele já não é mais o meu número inteiro que eu tinha. E a metade dele ali, os 50 centésimos, né? Eu uso 2 casas depois da vírgula, os 50 centésimos. Olha como a professora fez essa representação dos 50 centímetros quando eu dividi o meu barbante ao meio. Eu tinha a metade dele ali. A fração que equivale a esse 1/2 no meu inteiro, que era divididos por 100, eu usei a metade, né? Os 50 centímetros. E representando em números decimais, eu tenho ali 0,50. O que significa esse 0,50? 50 centésimos. É a representação da minha divisão. Aí depois a professora também fez uma outra divisão, que eu dividi a metade, os 50, em 25, que era a metade. Só que vejam, eu quero que vocês observem essa metade, ó. Ela cabe quantas vezes no meu metro? Esse 25 mais 25 mais 25 mais 25. Esse 25 que a professora tem aqui, ele é uma 4ª parte do meu metro inteiro. Eu preciso de 4 pedaços desse para completar o meu metro. Então, 25 mais 25 mais 25 mais 25 é que eu vou completar o meu 100. Então, qual fração que equivale a esse daqui? Qual fração que representa? Vejam, os meus 25 centímetros é igual uma 4ª parte, 1/4 do meu metro. E esse 1/4, como a professora explicou, 100, porque é o 100 centímetros do meu inteiro. E quanto que mede esse pedaço, essa 4ª parte? 25.
Agora eu vou representar em números decimais. Vejam, o 25 centímetros, que é 1/4 do meu metro, 1/4 dos 100 centímetros. Então, os 100 centímetros, esse 1/4 é o 25. E eu lendo aqui, como é que eu leio agora? 25 centésimos. 25 centésimos é o meu zero. E depois da vírgula, 100. Lembra que logo após a vírgula é o décimo. Mais uma casa após a vírgula é o centésimo. Então, 25 centésimos. Eu estou representando aqui um exemplo. A professora pegou um metro inteiro, que tem 100 centímetros. Quando a professora dividiu ao meio essa metade ali, ou 1/2, representamos em 50/100, que ficou os 50 centésimos. Isso é um exemplo. E esse exemplo que a professora mostrou aqui para vocês, eu quero que vocês prestem atenção na telinha. Vejam lá. Olha lá, o metro que a professora representou para vocês. Ali, um metro inteiro. Ele é dividido lá em 100 centímetros, que ele tem 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, até 10 vezes ali, ó. Então, são 100 centímetros. O meu metro inteiro, ele tinha quantos centímetros? 100 centímetros, que ele é igual ao meu inteiro. Quando eu dividi ao meio, vejam ali, a metade, ele ficou com 50 centímetros. Esses 50 centímetros é a minha metade, o meu 1/2. Esse 1/2 equivale a quanto mesmo que nós vimos lá? Isso, a 50 centésimos. Por que esse 50/100? Porque é o 50 que ele está medindo nos 100 pedaços ali, nos 100 centímetros que compreendem o meu metro inteiro. E se eu for representar em números decimais, como mesmo que fica? Isso, 50 centímetros ali, olha, 50 centésimos. Continuando lá. Quando eu dividi em 1/4, ele ficou medindo 25 centímetros. Esse 25 centímetros é o meu 1/4 do metro, que equivale, a fração equivalente a 25 centésimos. E esse 25 centésimos, mostrando nos números decimais, representando nos números decimais, fica como? Isso, 25 centímetros ou 25 centésimos ali. Então, o exemplo que a professora deu para vocês, aqui com o barbante e mostrando na telinha, vão nos ajudar ao próximo desafio. Qual será? Uma situação-problema. Viram que a professora adora uma situação-problema? Vamos tentar resolvê-la lá? Então, olhem lá na telinha. Sofia ganhou um livro de 100 páginas. Primeiro dia, leu 25 páginas. No segundo, mais 25. E no terceiro dia, leu mais 25. Então, essa é a situação. O que eu quero saber dessa situação? Primeira questão. Olhem lá na telinha ainda, continua lá na telinha. Qual é a fração que representa as páginas lidas por Sofia? E a outra pergunta, qual é a fração que indica quanto falta para ela ler? Então, vamos fazer comigo aqui agora. A professora vai só tirar esse material e eu trouxe aqui para vocês verem. Olha, vou usar aqui essa malha quadriculada para representar. Essa malha quadriculada, deixa eu só tirar esse. O professor não vai usar, então vamos tirar aqui do ladinho, para ficar mais fácil de vocês verem. Essa malha quadriculada vai representar o livro de Sofia. Por que eu vou usar essa malha? Porque ele está dividido em 100 partes. Lembra que o livro de Sofia tinha 100 páginas? Então, esse desenho que a professora vai usar para mostrar para vocês, também tem 100 quadradinhos. Tem o 10 vezes 10, que vocês já aprenderam lá, que mede quanto? Tem o quanto no total aqui? 100. Então, vamos marcar lá, junto comigo. Lembra que no primeiro dia, ela leu 25, então vamos marcar lá. Vamos marcar com X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Então, eu sei que aqui também vai ter 10. 10 mais 10 é igual a 20. 21, 22, 23, 24, 25. Isso é o que ela leu em um dia. No próximo dia, ela leu mais 25, no segundo dia. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E mais 10, né? Que vão completar os mais 25 que ela leu no segundo dia. Então, em rosa, o que ela leu no primeiro dia. Em amarelo, o que ela leu no segundo dia. E ainda contou que no terceiro dia ela leu mais 25. Então, vamos anotar aqui os 25 dias. Os 25 dias não, 25 páginas, credo, a professora se confundiu. 25 páginas que ela leu no terceiro dia. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olhem esse desenho, observem bem ele ali. Vocês conseguem observar que esse desenho aqui, ó, essa parte pintada do primeiro dia é igual à parte pintada no segundo dia e a parte pintada no terceiro dia, que fica igual, né, a parte que falta para ela ler. Então, quando ele pergunta qual é a fração que corresponde, o livro a parte já lida por ela, as páginas já lidas, eu posso dizer que esse livro ele está dividido em 4 páginas, em 4 partes iguais? Vocês conseguem observar, ó, 1, 2, 3 e aqui falta uma igual? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver que o livro aqui tem 100 páginas e se ela leu 25 mais 25 mais 25, 25 mais 25, 50, 50 mais 25, 75. Vocês estão conseguindo observar o que a professora está querendo mostrar para vocês? Que o meu inteiro tinha 100 páginas, 100 quadradinhos. No primeiro dia ela leu 25, no segundo 25, no terceiro 25 das 100. 25 mais 25 mais 25, 75. Vamos mostrar isso agora aqui escrevendo para vocês? Então, as 100 páginas, né, que tinha o livro. Aí o que ela fez? As 100 páginas, ela leu 25 mais 25 mais 25, que é igual a quanto? A 75. Então, olhem, primeiro raciocínio. As 100, 25 do primeiro dia, 25 do segundo, 25 do terceiro, que dá os 75. Como que eu vou mostrar a fração? Que ela leu 75 páginas dos 100 livros. Não é isso aqui que ela leu? 75 páginas dos 100, 75 páginas das 100. Que fração que equivale? Olhando aqui no desenho e olhando aqui no que a professora anotou. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Ela leu 1, 2, 3, 3 quartos desse livro. Não é isso, essa fração equivalente? Mas se eu quiser colocar em números decimais esses 75 centésimos, eu vou anotar aqui o 0, porque já não é o meu inteiro, e depois da vírgula, o 75. Então, a primeira pergunta, vamos voltar lá no problema para ver a primeira pergunta? Qual é a fração que representa as páginas lidas por Sofia? Nós conseguimos ver que é os 75 centésimos. Qual é a fração desse livro? 3 quartos, porque 4 partes iguais. E a outra, qual é a fração que falta ainda para serem lidas? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Se ela já leu 3 das 4, que o livro está dividido em partes iguais, porque vamos contar aqui quantas falta para ela ler? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A que falta é a parte igual ela foi lendo aos dias ali alternados, não é verdade? Então, qual é a fração que representa? Eu posso dizer que a fração que representa é 1/4 do livro, que esse 1/4 dos 100 dividido em 100 páginas, falta ela ler 25 páginas. Então, falta ela ler ainda 25 centésimos desse livro. É difícil? É complicado? Só da professora falando? Às vezes pode ser que vocês não consigam pegar já assim de cara, mas retomem. Olhem, prestem atenção que a professora foi bem clara em dizer 100 páginas, ela foi lendo aos poucos, esse 100 é a minha fração ali, quantas partes está dividido o meu livro inteiro. E eu fui mostrando quantas partes ela já leu e quanto ainda ela falta para ler. Então eu representei o meu inteiro em formas fracionárias, números racionais ali, a fração e os números decimais. Para nós conseguirmos entender assim agora mais um pouquinho desse tipo de representação, vamos ver ali esse desafio que a professora trouxe. Vejam ali, observe a figura e marque as afirmativas corretas. Primeiro observem essa figura. O que eu tenho nessa figura aqui? Eu tenho um retângulo dividido em quantas partes? Isso, em 10 partes. Dessas 10 partes eu tenho quantas pintadas? 5. Então, dos 10, eu tenho 5 pintados. Então, o que os nossos colegas ali afirmaram agora? O João diz que esta figura está dividida em 10 partes. Portanto, cada parte representa 1/10 do inteiro. Olha lá, 0,1. No entanto, temos 5 partes pintadas, então, que correspondem a 5 décimos. Vamos ver o que a outra colega ali, outro colega afirmou. Carolina afirmou que esta figura possui 10 partes e temos 5 pintadas. Então, se 5 de 10 partes estão coloridas, a fração que representa é 5 décimos. Essa é a afirmação de Carolina. E qual que é a afirmativa ali? Qual que é a afirmação do próximo colega? A Ana. A Ana afirmou que esta figura possui a metade de suas partes pintadas, portanto, pode ser representada pela fração 1/2. Será que as afirmativas dos colegas estão certas ou estão erradas? Vamos conferir? O João disse que essa figura são 10 partes, então cada uma daquelas ali vale 0,1 a 1/10. Está correto? E que a parte pintada, então, como são 5 décimos. E aí, o que vocês me dizem? Ele afirmou corretamente? Isso mesmo, ele está certo quando ele representou nesse seu pensamento essa maneira dos números decimais. E a Carolina? Ela disse que uma figura está dividida em 10 partes e 5 estão pintadas. A fração 5 décimos. Ela está correta? Isso, parabéns para vocês, a Carolina está correta mesmo. É o sim, 10 partes ali, né, na minha fração, mostrando ali quantas partes divididas e quantas estão pintadas. E a Ana, quando ela diz que essa fração que representa é o meio, porque a metade está pintado, essa é a mais fácil de observar. De 10 ali, a metade está pintada. Então, a Ana também acertou. Vejam, essas foram as maneiras que os colegas usaram, pensando ali, para representar esses números racionais. E representando com o livro, com o metro, ali os centímetros, nós conseguimos assim atingir o nosso objetivo, que era de representar, comparar ali e ordenar esses números. Mas depois dessa aula que a professora explicou, se vocês tiverem mais curiosidade de procurar e ver lá nas atividades que vocês já fizeram, no livro de vocês vão ver mais atividades e com a tarefa que vocês vão fazer, vocês vão ficar bem espertos. Vamos ver então qual que é a nossa tarefa? A tarefa de casa.
Olha lá, vocês vão completar o quadro, representando com uma fração e com um número decimal igual está ali. Só que ali o primeiro desenho na telinha, vocês estão observando bem lá? Estão dividido 10, um retângulo dividido em 10 partes e ele pintou 2 décimos. E no número decimal, 0,2, que é os 2 décimos. E assim vocês vão fazer com as outras. Vão contar em quantas partes estão dividindo e quantas partes estão pintadas. Vejo que as 3 primeiras ali, ó, estão mais fáceis. A outra vocês vão ter que contar quantos ali, mas já é uma figura bem conhecida de vocês. Lembra o que mesmo? Isso, quem lá já viu bastante o material dourado, as professoras explicando aqui, vocês vão ver ali que é a plaquinha do centésimo do material dourado lá. E quanto ali está representado, quanto estão pintado? Então já dei a dica, os 3 primeiros em 10 partes, décimo, os 2 outros ali em 100 centésimos. Uma tarefa bem fácil para vocês fazerem e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, com todas as atividades, com essa tarefa, qual que era o nosso objetivo? Comparar e reconhecer as diferentes representações dos números racionais. Fizemos isso hoje? Fizemos. Fizemos através do metro, com centímetros, fizemos aqui com as atividades, olhamos lá naquele desafio com décimas dividido em 10 partes, nós conseguimos. Cada vez vai aumentando a dificuldade, mas vocês já aprendendo o básico, vocês vão conseguir seguir em frente sempre. Certo, crianças? Então, essa nossa aula de hoje termina por aqui. Até a próxima semana. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na casa, nos estudos, com a família. Eu sou a professora Adriane e hoje nós vamos para mais uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso. Vamos para o tema da nossa aula? Leis e normas para todos. E os objetivos são: refletir sobre as nossas ações e as consequências dessas para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Compreender a diferença e semelhanças entre lei e ética. Para começarmos a aula de hoje, vocês vão escutar uma história fantástica, uma história que vai nos ensinar muitas coisas valiosas para o nosso dia a dia, para a nossa vida e principalmente para a nossa sociedade. Vamos ver a história que nós temos para hoje? Tiago aprendeu a diferença entre o certo e o errado. Compreendeu que ética é praticar o certo, mesmo em condições difíceis. Tiago tinha 11 anos e frequentemente ia pescar no cais junto à casa de campo da sua família. A temporada de pesca de carpas estava proibida para a reprodução e só seria liberada no dia seguinte. Mas ele e o pai saíram no fim da tarde para pegar tilápias e douradas, cuja pesca era liberada. Tiago amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo as ondulações tornaram-se prateadas por causa do efeito da lua nascendo sobre o lago. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração enquanto Tiago habilmente puxava o peixe. Finalmente, com muito cuidado, ele levantou o peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto, mas era uma carpa, cuja pesca só era permitida na temporada. Tiago e o pai olharam para o peixe, tão bonito, as guelras para trás e para frente sobre a luz da lua. O pai acendeu um fósforo e olhou o relógio. Eram 10 da noite e faltavam 2 horas para a abertura da temporada. O pai olhou para o peixe, depois para Tiago. Você tem de devolvê-lo à água, filho, ele disse. Mas papai, reclamou Tiago,
vai aparecer outro peixe, disse o pai. Não tão grande como este, respondeu Tiago, quase chorando. O menino olhou à volta do lago. Não havia ninguém. Olhou novamente para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, Tiago sabia, pela clareza da voz do pai, que a decisão não era negociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. Feito isso, Tiago imaginou que jamais veria um peixe tão grande como aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje, Tiago é um arquiteto de sucesso. A casa de campo de seu pai ainda está lá, e ele leva seus filhos e filhas para pescar no mesmo cais. E ele estava certo, nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como o daquela noite, há tanto tempo atrás. Mas ele sempre vê o mesmo peixe repetidamente, todas as vezes que se depara com uma questão de ética. Porque, como seu pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Praticar a ética é que é difícil, mas é preciso agir corretamente mesmo quando alguém não está olhando. Faríamos isso mais facilmente se nos tivessem ensinado a devolver o peixe para a água, porque teríamos aprendido a verdade. Não é uma história sobre como tivemos a oportunidade de não cumprir com as regras, mas sobre como fizemos a coisa certa e ficamos fortalecidos para sempre. Vocês viram na história a atitude do pai? Ele teve uma atitude firme. Ele disse que não podia, mesmo faltando tão pouco para a hora que era permitido pescar. Mesmo que ninguém estivesse olhando, não tinha ninguém ali. Que mal teria fazer a pesca, já que ninguém estava olhando? Pois aquele pai ensinou para o filho o valor de respeitar a lei e a ética. Mas vamos nos questionar aqui. Eu tenho duas perguntas para vocês. Se você fosse o menino da história, como se sentiria ao ter que devolver o peixe na água? Qual seria o seu sentimento? Você gostaria? Ficaria feliz? Será que o menino da história ficou feliz? Com certeza não. Nem sempre fazer o correto nos dá um prazer instantâneo, no momento, né? Às vezes a gente tem que deixar aquilo que gostaríamos de fazer, que a gente acha legal, para poder fazer o certo. Então, com certeza, o menino não ficou feliz. Assim como você também não ficaria, eu também não ficaria, afinal, um peixe daqueles, ele nunca mais pescou. Segunda pergunta. O que você achou da atitude do pai perante a pesca do filho? O que você achou dessa atitude? Muitos poderão dizer, ele foi muito rude, ele foi muito firme, poderia ter deixado o menino ficar com o peixe. Mas será que seria o certo? Será que o menino teria aprendido se o pai falasse assim, não tem problema, pegue o peixe, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo. Talvez o pai não ensinaria para o filho um valor que ele aprendeu e levou para a vida inteira, a ética. Mas estou aqui falando de ética. Vamos ver lá, ó. O pai do menino agiu conforme o determinado pela lei e normas daquele local, bem como agiu com ética. Estou eu aqui falando sobre ética, mas você sabe o que significa ética? Então vamos ver.
Ética é uma palavra que vem do grego ethos e ela tem 2 significados. Ela é hábito ou costume ou também significa caráter. A ética também é um conjunto de valores e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. E a ética também é fazer o bem pelo bem. Mas vocês devem estar se perguntando, professora, mas o que é fazer o bem pelo bem? É quando agimos porque sabemos que é o correto a fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine a seguinte situação: eu preciso respeitar os meus pais. Ok, mas se eu respeito os meus pais, porque se eu não respeitá-los, eles vão me bater, vão me deixar de castigo, aí eu estou respeitando por medo. Isso não é ética, porque é pelo medo que eu estou respeitando. Se eu respeito os meus pais, porque se eu respeitá-los, eu vou ganhar algo em troca, um brinquedo, um passeio, um doce, sei lá, qualquer coisa, isso não é ética também, porque eu estou respeitando, porque eu vou receber algo em troca. Agora, se eu respeito os meus pais, porque eu sei que é o correto e eu respeito pelo respeito, isso é ética. Eu estou fazendo o bem, pelo simples ato de fazer o bem. E é importante a gente saber que ética sempre envolve o entorno, a sociedade. Quando eu ajo dentro da ética, eu estou fazendo bem para todos que estão ao meu redor e não só para mim. Mas você sabe a diferença entre lei e ética? Porque lá na nossa história, o pai, ele obedeceu a lei e foi ético. Vamos ver as diferenças e semelhanças entre lei e ética? A lei é um conjunto de acordos obrigatórios estabelecido entre pessoas de um grupo. Já a ética se refere à conduta humana na sociedade sobre o bem e o mal, determinado pelo costume. Então, a lei é esse conjunto de acordos obrigatórios, é estabelecido, é imposto. E a ética é algo que vem do costume, vem de muito antes, às vezes, do que a lei. A lei é garantir a justiça aos direitos às pessoas. Lembram na aula passada, quando nós trabalhamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, uma normativa que rege, né, a criança e o adolescente, o direito da criança e do adolescente. Já a ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, para que a sociedade fique em equilíbrio. A lei se apresenta de maneira formal e escrita. Então, a lei vem dentro de um estatuto, de um artigo, de uma lei, de uma resolução. Como agora nós temos as resoluções e as normas para a utilização de máscara em lugares públicos, que nem nos mercados, que não podem ir famílias inteiras ou crianças não podem entrar. Então, são normas, são escritas, elas estão escritas. Já a ética se apresenta de maneira mais informal. Agora, nós vamos ver algumas questões que envolvem a ética, a lei, a ética e a lei, para que vocês possam compreender melhor o que são essas duas definições na prática. Vamos ver a primeira questão. Questão ética. Uma amiga lhe pede que guarde um segredo e você acha importante ser capaz de guardar segredo. Porém, o segredo é que ela sabe que um colega mentiu para o outro. Neste caso, você guarda o segredo ou não? Isso é uma questão ética. Ninguém vai preso ou está escrito lá na lei que eu preciso guardar segredo, ou se eu não guardar o segredo, eu vou ser presa por algum motivo. Mas eu tenho uma questão ética. Ela é minha amiga, me confiou um segredo e agora eu revelo ou não revelo? Isso vai depender
do que eu julgo ser o certo ou o errado. Vai depender de qual segredo é esse. Se esse segredo fere algum direito, faz mal a alguém, talvez eu tenha que revelar. Então isso é uma questão ética. Agora vamos ver uma outra questão, a questão legal, que entra uma questão de lei. Mãe e filha vão atravessar a rua e escolhem atravessar fora da faixa de pedestre. Veja lá as duas, ó, fora da faixa de pedestre, no meio dos carros. Quais consequências podem ter essa atitude? Nós sabemos que não se pode, a lei não permite que os pedestres atravessem nos meios dos carros. Tem a faixa de pedestre. E nas ruas que não tem faixa de pedestre, eles vão atravessar nas esquinas, olhando de um lado para o outro, com segurança. Então isso é uma questão até de lei. E quais as consequências que poderiam ter essa atitude? Elas poderiam ser atropeladas, ou poderiam causar um acidente pior, que o carro fosse desviar delas, das duas, e causasse um outro acidente, machucassem outras pessoas. Então essas são as consequências. Agora vamos para outra questão, que é uma questão que envolve a ética e a lei junto. Um amigo seu está de aniversário e decidiu fazer uma festa com muitas pessoas em plena pandemia. Nós sabemos que agora não podemos fazer festas com aglomerações de pessoas. Está na lei, está lá nas resoluções para este momento que nós estamos vivendo. Mas o amigo decidiu fazer essa festa e lhe convidou. Neste caso, você iria ou não à festa? Aqui nós temos tanto a questão legal, que não poderia fazer essa festa. Então ele está fora da lei, está fazendo a festa, mas temos também uma questão ética. E agora? Eu vou participar disso ou não? É uma escolha pessoal, mas que envolve um grupo de pessoas. Porque se eu for, de repente eu corro o risco tanto de contaminar as pessoas que estão lá na festa, se de repente eu estou com a Covid, não sei, com o vírus, como também eu corro o risco de ser contaminado se acaso algum dos convidados estiverem com a Covid. Muito bem, mas agora eu vou trazer algumas questõezinhas éticas que eu acredito que vocês vão se identificar aí na casa de vocês. Primeira questão, pipa com cerol. Nós sabemos que a lei diz que não podemos soltar pipa com cerol, porque pode causar acidentes e até morte. Então o que acontece? Você solta ou não solta? Isso é uma questão legal e ética, porque nós sabemos que temos que escolher o que é melhor para todos. E o que é melhor para todos? Soltar pipa sem cerol. Outra questão importante que estamos vivendo. Muitas professoras têm falado para mim, professora Adriane, nós temos alguns alunos, e até mesmo meus alunos, que trazem as atividades com letras escritas por outras pessoas, feitas por outras pessoas. Não tem uma lei, ninguém vai ser preso por isso. Mas eticamente falando, é certo? Uma atividade que é para mim, para eu fazer, é correto que outra pessoa faça por mim? Essa é uma questão ética. O que você está decidindo aí? E as pessoas, né, os nossos alunos da EJA também, como que está as nossas escolhas? Como estão as nossas escolhas? Lembrem-se que o que você escolher são as escolhas que os seus filhos mais tarde vão fazer, como no caso da nossa história no começo da nossa aula. Vamos para a nossa tarefa? Tarefa de hoje. Decida o que fazer frente às seguintes situações que envolvem não somente questões éticas, como situações previstas em lei. Lembre-se de justificar suas respostas. Primeira situação. Então você vai ler e vai dizer o que você faria e por que você faria isso. Um estranho deixa um celular em cima da pia do banheiro de um shopping, sabendo que você não tem celular e não tem condições de comprar, o que faz? Então, o que você faria nessa situação
e pense lá se a tua escolha é uma escolha ética e dentro da lei. Segunda, um colega te convida a pegar chocolates escondidos em uma venda próxima à sua casa, alegando que o dono da venda é muito velho e não enxerga direito, portanto não terá problema em serem pegos. O que você faz? Duas questões que envolvem lei e ética. O que você faria? Será que a tua escolha seria uma escolha boa para você e para todos? Retomando o que aprendemos. Vamos retomar o que nós aprendemos. Tem o número 2, a tarefa. Desculpa, esqueci. Vocês vão completar o texto com as palavras do quadro e ao completar esse texto, vocês terão um resumo do que aprendemos nessa aula. Agora sim, retomando o que aprendemos. Nós refletimos hoje sobre as nossas ações e as consequências dessas para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Como as nossas escolhas e as nossas atitudes prejudicam ou beneficiam as outras pessoas e a nós mesmos. Compreendemos também a diferença e as semelhanças entre lei e ética. Espero que a partir de agora você saiba fazer boas escolhas, não só para você, como também para todos. Nós precisamos de pessoas que sejam éticas e que ajam dentro da lei. Porque não basta ter uma lei, temos que respeitá-la, temos que agir dentro da ética, daquilo que é certo, por mais difícil que seja a escolha. Fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando aí na sua casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Você já sabe, vamos terminar o nosso ano letivo e nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até o próximo programa. Tchau! Oi, tudo bem? Isso aqui é um jogo de sinuca que a professora de educação física me ensinou. Ó, você precisa de toalhas, assim, cabo de vassoura. Você pode usar tampinha, bolinha, mas aí eu usei papel. Ó.